E aí, galerinha, terminaram de responder sobre o texto do João Grilo? Muito engraçada essa história, né? Então, vamos lá, vamos corrigir. Vamos lá. Então, lá na questão número 1, quando Rita ouviu a história, ela também achou muito engraçada. Muito, porque o João Grilo era muito divertido. Então, depois da gente ouvir a história, agora é hora da gente explorar o texto. Então, como é o lugar em que ele vive de acordo com o texto? Então, nós tínhamos que responder que é o sertão, que é um lugar com poucas chuvas e seco durante a maior parte do ano. O João Grilo mora no sertão. Depois tínhamos outra perguntinha. E você já visitou ou mora em algum lugar como esse? Essa segunda pergunta é uma resposta individual, certo? Letrinha B. A avó de Rita disse que podemos chamar de João Grilo de sertanejo. Pesquise no dicionário a definição mais adequada para essa personagem. Então, o sertanejo é a pessoa que habita no sertão, que mora no sertão. Sertão, sertanejo. Número 2. A palavra forasteiro chamou a atenção de Urbano. Você sabe o que ela significa? Então, o que é um forasteiro? Forasteiro é aquela pessoa que vem de fora, vem de outro lugar. Como a gente pode ver lá no segundo parágrafo. Vamos voltar lá no segundo parágrafo. Ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Um dia veio um vaqueiro de fora com seu rebanho. Então, ele veio de outra cidade, ele é um forasteiro. Questão número 3, da página 65. O vaqueiro não conhecia muito bem a cidade de João Grilo e tinha uma dúvida. O que ele perguntou para o sertanejo? O que ele queria saber? Ele queria saber se o rio dava passagem ou se ele conseguiria atravessar para o outro lado. Vou aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Então, qual foi a fala do vaqueiro? Moço, você sabe se o rio dá passagem? Então, olha só, entre aspas, porque eu estou retirando do texto. Quem só respondeu o que ele queria saber, sem problemas. Quem copiou a fala do texto é essa fala aqui. Moço, você sabe se o rio dá passagem? Lembrando que eu preciso colocar entre aspas. E se você fosse o João Grilo, o que teria respondido ao vaqueiro? Se fosse eu, se ele tivesse perguntado para Pro, eu ia falar, moço, não dá passagem não, cuidado que tem um buraco aí no meio do rio, você pode se afogar, né? Eu ia falar para ele o que poderia acontecer. Até mesmo porque os patos sabem nadar, né? Eles têm asas e eles é o habitat dele, né? A água. Então, o João Grilo só foi esperto ao pegar os patos para levar, para mostrar depois para ele que o rio dava passagem. Mas eu iria dizer que para ele não dava passagem. Número 5. A parte do conto que Rita achou mais interessante foi aquela em que o vaqueiro entrou no rio. O que aconteceu nesse momento? O vaqueiro passou por um buraco, o cavalo tombou e ele quase se afogou? Ou o vaqueiro não confiou na palavra de João Grilo e preferiu encontrar outra forma de atravessar para o outro lado? Ou o vaqueiro passou por um buraco, o cavalo tombou, mas conseguiu se reerguer chegando ao outro lado? Então, quem colocou na número 5 a resposta? A primeira resposta acertou. O vaqueiro passou por um buraco, o cavalo tombou e ele quase se afogou. Questão número 6. Quando conseguiu sair do rio, o vaqueiro chamou João Grilo de mentiroso.
Sabendo o final da história, você diria que João Grilo mentiu ao falar a verdade? Justifique. Então, esta é uma resposta pessoal. Vai ter gente que vai falar que João Grilo mentiu, porque o rio não dava passagem e que o homem quase morreu afogado. Mas vai ter gente que vai falar que João Grilo falou a verdade, porque depois ele provou que o bando de patos, né, passou de um lado para o outro. Então, esta resposta é individual. Número 7. Lembrando que essa resposta não tem certo nem errado, né? Vai do que a gente acredita. 7. Agora pense que você é João Grilo e tem a possibilidade de ajudar ou não o vaqueiro. O que você faria? Reescreva o primeiro diálogo entre os dois, adequando a atitude que você faria. Então, qual é o primeiro diálogo? Olha só. Diálogo aqui, ó, conversa. Moço, você sabe se o rio dá passagem? Aí o João Grilo responde: dá passagem, sim. Então, esse diálogo aqui você teria que mudar, modificar. Como que você modificaria? Esta resposta também é individual. Então, lá na página 66, agora, nós temos falando que os contos de esperteza, eles são divididos em 3 partes: a introdução, o conflito e o desfecho. E na introdução é a parte que apresenta os personagens, o tempo, o cenário, apresenta tudo. Então, nós temos que completar todo aquele quadro. Então, vamos lá. Lá no texto 1, nós vimos que os personagens são quem no texto 1? Quem são os personagens que apareceram no texto 1? Foi o Pedro Malas Artes, o Benedito, que era o primo dele, e os convidados da festa. E no texto 2, no texto do João Grilo, quem eram os personagens? O João Grilo e o vaqueiro. E o tempo? O que estava acontecendo naquela hora? No texto 1, era aniversário de Pedro Malas Artes. E no texto 2, a história se passou durante o verão. Tempo é quando acontece a história. E o cenário do texto 1? É lá na fazenda do Benedito. E o texto 2 se passa no sertão. Então, quem errou, vou repetir, olha lá, presta atenção, aqui está escrito Pedro errado, vamos arrumar. Pedro Malas Artes, Benedito e convidados da festa. O texto 2 é o João Grilo e o vaqueiro. O tempo do texto 1 é o dia do aniversário de Pedro Malas Artes. E no texto 2 acontece no verão. Já o cenário é a fazenda do Benedito e o sertão. Letrinha B. E o conflito? O que é o conflito? É o acontecimento que provoca uma modificação na história. Um problema para alguma das personagens. Então, qual cena a seguir ilustra o conflito do conto Proezas de João Grilo? A cena 1 ou a cena 2? Quem colocou que é a cena 1? Acertou, muito bem. E aí, a Pro falou que vocês poderiam fazer a letrinha C, onde fala do desfecho. O desfecho é geralmente o final do conto. Qual é o acontecimento que encerra esse texto, que encerra este conto? Então, o desfecho é o finalzinho. O que aconteceu no finalzinho da história? O João Grilo aparece com um bando de patos que atravessa o rio, provando que ele tinha falado a verdade. Então, esse é o desfecho, quando o João Grilo comprova
prova para aquele forasteiro que ele não tinha mentido e que dava passagem sim, certo? Então, a gente termina a nossa correção por aqui. Eu espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham gostado realmente desse conto de esperteza. E se você gostou mesmo, procure novos contos de esperteza para você ler, que você vai adorar. E até amanhã.